é motivo de muita alegria, porque nós temos a oportunidade essa noite de estar na casa do Senhor para louvar e agradecer ao único que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu convido a igreja junto comigo a abrir vossas Bíblias, o livro de Neemias, capítulo 6, versículo de número 3. Neemias, capítulo 6, versículo de número 3. Eu agradeço a Deus por mais essa muito rica oportunidade que o Senhor me concede de ter o privilégio e o prazer de ministrar a tua santa e gloriosa palavra. Louvo a Deus pela vida dos meus amigos, irmão Rael, que nos fez o convite, o presbítero Alexandre, que Deus abençoe o pastor que nos deu a honra de estarmos aqui, a pastora, a cada um dos obreiros dessa casa, a cada irmão, a cada irmã. Louvo a Deus pela vida da minha mãe que me acompanha essa noite, os meus filhos, a minha sobrinha. A minha esposa não pôde vir porque ela está no trabalho da igreja essa noite. Nós congregamos ali em São José dos Campos, na Igreja Evangélica do Poder de Deus. E eu trago também a saudação de paz da nossa bispa Alessandra Ribeiro. Que Deus abençoe, amém? Todos acharam a santa palavra? Amém! Diz assim: e enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Podeis vos assentar, glorificando ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Neemias, filho de Acalias, provavelmente ele pertencia à tribo de Judá, e o Senhor estabeleceu este homem para a restauração dos muros de Jerusalém. O fato interessante é que Neemias ele servia no palácio na Pérsia, ele servia ao rei Artaxerxes I, ele cresceu no cativeiro da Babilônia e agora ele estava em Suzã, na Pérsia. Neemias ele tinha um grande prestígio e uma influência enorme na corte real, porque ele era copeiro do rei, pastor. A vida do rei estava sob as suas mãos, porque antes do rei ele tomar o vinho, Neemias ele experimentava para ver se não havia veneno ou algo que pudesse vir atingir ou afligir a vida do rei. A confiança que ele tinha era grande. Só que o que me chama a atenção, que mesmo que com todos esses prestígios, os privilégios que ele tinha sobre o controle a qual o rei lhe dava, e ele não nascendo em Jerusalém, só que o temor a Deus ainda prevalecia em seu coração. Ele não nascera em Jerusalém, ele não nascera na cidade santa, mas o fato é que a mensagem que ele ouviu de seus antepassados, ela permaneceu perpétua em teu coração. Ele entendeu que verdadeiramente o Deus a qual estabeleceu a tua nação como escolhida é o único e verdadeiro Deus, é o único Deus que era digno de louvor, glória, era o único que era digno de atenção, porque somente Ele é Deus e fora dele não há salvação. Um fato interessante é que ele não estava na cidade santa, mas a palavra santa estava no seu coração, porque a palavra de Deus, quando ela é endereçada ao coração do homem, e o homem tem entendimento que a mensagem que foi fornecida pelo Espírito Santo de Deus ao seu coração traz mudança de vida, traz perspectiva para a sua vida, lhe traz a salvação. Ela nunca mais sai do seu coração, ela fica entronizada, ela cria raiz. É por isso que o salmista veio dizendo: guardei a tua palavra na tábua do meu
meu coração para não pecar contra ti. Por outro lado, a palavra também vai dizer que enganoso é o coração do homem, mas quando o coração do homem está enraizado com a palavra de Deus, ele não vive por enganos, ele não vive por aparência, mas ele vive pelo propósito genuíno de Jesus Cristo sobre a sua vida. Porque ele entende que de fato a obra com Deus lhe proporcionou a oportunidade de vivenciá-la é muito maior do que qualquer prazer momentâneo que o mundo possa lhe oferecer. Ele entende que a obra que Deus delegou sobre as suas mãos, ela encarga e demarca a história, ela demarca vidas, ela muda a história, não somente a sua, mas de todos aqueles que estão à sua volta. Por quê? Porque é uma transformação. Essa transformação ocorre por meio da palavra, e quando nós recebemos a palavra, como ela é pura, perfeita, genuína, direto de Deus para os nossos corações, o nosso caráter é moldado segundo a percepção do Espírito Santo de Deus, nos tornando como Cristo Jesus já tem projetado para a nossa vida. E quando Neemias, um certo dia, ele pergunta para Anani como estava a cidade santa, a resposta que ele recebe é uma resposta negativa, uma resposta que entristece o teu coração, é uma resposta que amarga a tua alma, porque a resposta é de uma cidade que está desolada, que está caótica, os muros derribados, não tem mais adoração ao Eterno no Santo Templo, o Santo Templo está destruído. Agora, um homem que não esteve na cidade santa, mas que ouviu a menção dos louvores do Santo Templo, e ouviu falar de um rei que fora segundo o coração de Deus, e que tinha um desejo imensurável de construir este templo, mas por as suas mãos estavam marcadas com sangue, o Senhor não permitiu, mas por ele ser segundo o seu coração, o Senhor permitiu que a tua geração construísse o templo, que o teu filho construísse, e que que o teu nome sempre estivesse marcado na história, porque ele alcançou o coração de Deus. O fato é que a tenda, antes do templo, era o lugar da habitação de Deus, e dizia que Deus habitava no meio do seu povo, ou entre o seu povo. Glória a Deus. Davi vendo o seu palácio, todos tendo casa, lhe arde o desejo de construir um templo digno para adoração ao Eterno, e que a tua presença se sentisse confortável e entendesse que eles tinham prazer imenso em estar diante da presença do Eterno. E quando nós vemos este homem, que a Bíblia vai descrever que talvez um dos homens que mais pecou na história, mas mesmo assim, segundo o coração de Deus, porque fora moldado pelo Espírito. Davi, ele era segundo o coração de Deus, porque não era porque era um valente em batalha, não era porque era um campeão em guerras, mas era porque era um homem que entendia que quando ele pecasse, ele tinha que esperar um arrependimento profundo, verdadeiro. E toda vez que Davi pecava e for arrependido, repreendido pelo Senhor, ele se arrependia verdadeiramente. O fato é que ele não voltava a cometer o mesmo pecado, e é isso que sensibilizava o coração de Deus para a vida de Davi. Quantas vezes nós pedimos perdão a Deus por um erro, por um pecado, por uma falha, e nós voltamos a cometer novamente? Isso não é arrependimento. Arrependimento, ele gera renúncia, arrependimento, ele gera transformação, arrependimento gera mudança de caráter. Porque o emocionalismo, ele corta até as lágrimas dos olhos, mas ele não nos tira do pecado.
O que nos tira do pecado é a presença do Espírito Santo habitando em nossas vidas e nos convencendo que dia após dia nós temos que estar conectados com Cristo, temos que viver em santidade, temos que viver em obediência, temos que ter temor, temos que ter reverência, temos que entender que Ele é santo e que sem santidade é impossível ver a glória de Deus. Porque santidade, ser santo significa ser separado. Fomos separados do mundo, separados da consubstância da carne, fomos separados de tudo aquilo que outra hora nos afastava de Deus. E hoje nós vivemos em harmonia, em comunhão, nós vivemos pela testificação da graça de Deus sobre as nossas vidas, que dia após dia nos faz entender que nós ainda continuamos pecadores, que nós ainda continuamos miseráveis, mas somos redimidos pelo sangue do Cordeiro, e que dia após dia somos conduzidos pelo Espírito Santo a viver essa graça maravilhosa. Glória a Deus. Neemias, quando ele sabe do ocorrido e como se encontra ainda a cidade santa, o desejo em restaurar a cidade do Eterno arde em seu coração. E o fato interessante é que toda a reconstrução ela tem um elemento crucial para ser iniciada. E o primeiro elemento de uma reconstrução é a comunhão com Deus, é espiritual. Perceba comigo que a primeira parte que vai chamar a atenção de nós aqui essa noite é o fato de que Neemias ele tinha o desejo de reconstruir a cidade santa, mas Neemias era um copeiro, não era um pedreiro, não era um engenheiro civil, não era um homem que entendia de obras, mas era um homem que adorava a Deus em espírito e em verdade. E o Senhor disse: e haverá um tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aquele que é adorador, ele conhece o caminho para chamar a presença do Pai. Aquele que adora em espírito, que adora na verdade, ele caminha com o Pai, ele vive com o Pai. Em todo o tempo o Senhor está com ele. Glória a Deus. E o apóstolo Paulo faz a referência: toda a sabedoria foi me dada pelo Senhor. Porque se eu caminho com Cristo, se eu vivo com Cristo, se o Espírito Santo de Deus habita sobre a sua vida, Ele te capacita, Ele te dá sabedoria, Ele te conduz segundo a vontade de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E perceba que o primeiro elemento para recomeçar, para a reconstrução, ele começa no particular com Deus. Neemias ele vai fazer o que ele vai orar. Durante 4 meses ele ora e jejua. Ele pede a Deus uma oportunidade. Ele pede a Deus que possa lhe enviar para fazer essa boa obra. Glórias, Ele aleluia. não entendendo de construção, ele tem um desejo grandioso em construir, em reconstruir. O seu desejo é estar ativo na obra. Quantas vezes Deus nos chama e nós recuamos? Quantas vezes Deus nos dá uma oportunidade através do pastor e nós negamos? Nós não entendemos que é o Eterno que deseja ouvir e nos usar de uma forma sobrenatural. Eu já disse aqui, o apóstolo Paulo fez uma referência: toda sabedoria foi me dada pelo Senhor. Quando nós achamos que estamos fracos, é que nós estamos fortes. Porque se nós vivemos em oração, se nós vivemos em santificação, se nós vivemos para Cristo Jesus, através do glorioso Espírito Santo, Ele há de nos usar de uma forma poderosa. Aleluia. E pode ter certeza que a forma que Deus usa é magnífica, é gloriosa, porque não vem de nós. Porque de nós mesmos nós não temos nada para oferecer. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele conhece o meu e o teu coração, a minha e a tua necessidade. Ele floresce segundo a vontade de Deus, para que seja cumprido o propósito
propósito do eterno sobre as nossas vidas. Glória. E veja que ele ora, ele jejua. Ele entende que o princípio da reconstrução não se baseia nos fatos físicos, mas se baseia na necessidade divina, de uma intervenção divina, de Deus agir em seu favor. Porque ele era um homem de confiança do rei, ele tinha um alto prestígio e ele via a primeira dificuldade, a primeira impossibilidade. Pastor, o rei liberava. Porque era ele quem protegia a sua vida, porque era ele quem guardava a vida e a integridade física do rei. Aleluia. E agora ele não irá permitir ele sair. Mas eu vou orar, eu vou conversar com o único que pode mudar o coração dos homens, com o único que pode amolecer, com o único que pode transformar um coração de pedra num coração de carne. Eu vou conversar com aquele que tem todo o poder, que tem toda a autoridade. Eu vou conversar com aquele que o controle de tudo ainda está sobre as suas mãos. Eu vou conversar com o Criador dos céus e da terra, porque o poder, a autoridade e o convencimento ainda pertence a Ele e jamais sairá das mãos dele. E eu tenho a certeza que o meu Senhor, Ele irá preparar o caminho. Muitas vezes nos falta fé, muitas vezes nos falta confiança. Nós servimos ao Rei da Glória, nós servimos ao Deus único e poderoso, nós servimos ao Criador dos céus e da terra, e nos falta muitas vezes a confiança em entender: se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Se Deus determinou, Satanás maravilhoso. Ele vai ter que partir e retirada, porque Deus é sobre nossas vidas. Aleluia. E assim Deus ninguém pode pedir. Glória a Deus. E perceba, a Bíblia vai dizer que no mês de Nissan, o Senhor lhe prepara uma oportunidade, ele vai servir o rei. Ele experimenta o rei, o conhecendo muito bem, já vê a tristeza do seu semblante, percebe o seu semblante cair. Só que o rei também, conhecendo bem, percebe que não é de nenhuma enfermidade, percebe que ele é a amargura da alma, ele percebe que é do coração, e ele lhe dá a oportunidade de dizer o que estava lhe afligindo, o que estava acontecendo. E perceba bem que muitas vezes nós temos a preocupação de contar os nossos problemas, as nossas aflições, aquilo que está nos perturbando para várias pessoas, mas muitas vezes nós não contamos aquele que pode realmente nos socorrer, aquele que pode realmente mudar a história, aquele que realmente pode ser o alívio das nossas dores, o bálsamo da nossa alma, que é Jesus Cristo. E o rei está apenas esperando que você venha abrir a sua boca e dizer qual é a sua aflição. Ele sabe, mas ele quer ouvir você falar, porque ele quer testificar a tua fé e na palavra da pessoa bendita de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória. O rei lhe concede o pedido e ele pede para entregar aos governadores ali do rio. Assim o rei faz. Ele parte para a reconstrução. Ele entende uma coisa: que o Senhor estava com ele e que o propósito de Deus sobre a sua vida é maior do que qualquer adversidade. Neemias, ele sabia da dificuldade, ele sabia das lutas, principalmente por ele não entender nada sobre o que ele ia fazer, sobre a construção, mas ele entendia de algo glorioso que nunca pode passar desapercebido de nossas mentes e nem do nosso coração. Que nós servimos a um Deus que muda a história, que nós servimos a um Deus que não depende da lógica humana, que nós servimos um Deus que não depende da opinião de ninguém, mas aquilo que Ele estabeleceu sobre a nossa vida será firmado e já foi selado por Ele. Aleluia. Porque o adorador entende que o tempo pertence a Deus. E por mais que você possa olhar e não ver nada mudando ainda,
Você, se é adorador de verdade, entende, o tempo está na mão do Eterno. Ele prometeu e Ele irá cumprir. O meu papel é adorar, o meu papel é glorificar o nome do Senhor, o meu papel não é questionar, não é murmurar, mas é a todo tempo fazer com que o nome do meu Senhor seja glorificado e reconhecido entre